Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou resolver alguns exemplos de cálculo de integrais usando a integração por partes. Então, aqui a gente tem a fórmula de integração por partes em duas formas, né? Nessa primeira, então, a gente tem a integral de g vezes f', que vai ser igual a f vezes g menos a integral de f vezes g'. Uma forma muito comum também é essa outra aqui de baixo, em que a gente identifica a função g de x com u, f' dx a gente chama de dv, e aí a gente tem essa outra forma, né, que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Eu vou usar as duas formas aqui para resolver os exercícios, vocês podem usar o formato que acharem mais conveniente, né, o que gostarem mais. Então, no nosso primeiro exemplo, a gente tem a integral de x vezes e na menos x dx. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, para usar a fórmula de integração por partes, é identificar uma dessas duas funções que aparece aqui, com g, né, com essa função que a gente chama de g de x na fórmula, e a outra vai ser f' de x. Tá? Então, uma vai ser a g de x e a outra vai ser essa que eu vou chamar de f' de x. Como que a gente vai escolher, né, qual das duas, se é x ou se é e na menos x, que vai ser g? Não tem uma regra geral para isso, mas uma coisa que a gente pode sempre tentar observar é como que essa função g vai aparecer do outro lado, né? Então, seja lá qual for a função que eu vou chamar de g, ela vai aparecer depois aqui multiplicando f de x, no outro lado da igualdade, e a derivada dela vai aparecer dentro da outra integral que aparece. Bom, então vejam que se eu escolher g de x para ser igual a x, então g' de x vai ser 1. Então, nessa nova integral aqui que a gente vai ter a integral de f de x vezes g' de x. E se g' de x é 1, isso vai ser uma integral talvez mais simples de calcular. Então, eu vou fazer essa escolha de g de x e f'. Eu vou chamar, então, x de g, e, portanto, f' de x é e na menos x. Bom, então, g', como a gente já viu, é 1, e a função f de x é, portanto, uma função cuja derivada é e na menos x. Por exemplo, menos e na menos x. Certo? E agora, então, a gente substitui na fórmula de integração por partes. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Integral de x e na menos x dx vai ser igual a f vezes g. Então, a gente vai ter menos e na menos x vezes x, que eu já posso escrever assim, né? Menos x e na menos x, menos a integral de f vezes g'. Então, vai ficar menos e na menos x vezes 1. Bom, então, essa integral fica igual a menos x e na menos x, e aqui, bom, menos com menos vai ficar mais, e a gente tem simplesmente a integral de e na menos x dx, e, portanto, a integral é igual a menos x e na menos x, mais a integral de e na menos x, que é menos e na menos x, como a gente já tinha visto, mais a constante de integração. A gente ainda poderia simplificar esse resultado colocando e na menos x em evidência, então poderia escrever assim ainda, né? Colocando o sinal de menos aqui para fora, ter menos x mais 1 vezes e na menos x, mais a constante de integração. Antes de passar para o próximo exemplo, vamos só dar uma olhada no que aconteceria se a gente tivesse feito a escolha inversa, ou seja, se a gente não tivesse se dado conta de que tomar g de x igual a x era uma boa ideia, a gente tivesse feito o oposto, né? Eu escolho g de x para ser e na menos x e f' para ser x. Bom, então, nesse caso, a gente teria g' de x igual a menos e na menos x, e a gente teria f de x como sendo uma função que tem derivada igual a x, então ela é x² sobre 2. E aí, substituindo na fórmula de integração por partes, a gente teria que a integral de x e na menos x dx é igual a f vezes g. Então, agora eu teria x² sobre 2 e na menos x, menos a integral de f vezes g'. Então, seria x² sobre 2 vezes g', que é menos e na menos x, então vai aparecer um outro sinal de menos, x² sobre 2 e na menos x dx. E aí, reescrevendo isso, então, só para simplificar, a gente fica com x² sobre 2 e na menos x,
Menos com menos fica mais. 1/2, que é constante, eu posso passar para fora da integral. E sobra aqui a integral de x² n a menos x dx. Então, no fim das contas, o que a gente obtém é isso, né? Que a integral de x, n a menos x dx, é igual a essa função, x² sobre 2 n a menos x, mais 1/2 dessa outra integral, x² n a menos x dx. Bom, então, a igualdade que a gente obteve aqui, ela é uma igualdade verdadeira, essa integral de fato é igual a isso, mas, no entanto, a integral que sobrou aqui, que a gente ainda tem que resolver, que é essa, não é uma integral tão simples quanto a gente encontrou tomando g de x igual a x. Então, fazer uma escolha diferente nos levou a uma integral aqui que era mais simples, e fazer essa escolha que a gente fez aqui, que é chamar n a menos x de g, nos levou a essa outra integral que é mais complicada. No exemplo 2, a gente tem a integral de x² menos x vezes e na x. Aqui eu já estou considerando a fórmula de integração por partes nesse formato, né, de u/dv. Então, a gente vai escolher quem é u e quem é dv. Nesse caso, de novo, vai ajudar a escolher x² menos x como u e e na x dx como dv. A ideia é semelhante ao exemplo anterior, né? Essa função aqui vai ter uma derivada mais simples que vai aparecer na integral que sobra do outro lado da igualdade. Bom, então, se u é igual a x² menos x, derivando, a gente vai ter du dx igual a 2x menos 1, e, portanto, du é igual a 2x menos 1 dx. E, por outro lado, se dv é igual a e na x dx, então a gente ainda pode escrever aqui dv dx como e na x, e, portanto, a função v é essa função que tem derivada igual a e na x, que é e na x. Então, agora, usando a fórmula de integração por partes, a gente vai ter a integral de x² menos x vezes e na x dx igual a u vezes v. Então, u é x² menos x e v é e na x, menos a integral de v du. V é e na x e du é 2x menos 1 dx. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Bom, essa função aqui está ok, mas a gente ainda tem que resolver essa integral de e na x vezes 2x menos 1 dx. Então, de novo, a gente tem uma integral de um produto, de um polinômio, vezes uma exponencial. Então, nesse caso, a gente pode usar a fórmula de integração por partes de novo para calcular só essa integral aqui que está faltando. Então, para usar a fórmula de integração por partes de novo, então a gente tem que fazer uma nova escolha de quem vai ser u, quem vai ser o dv. A escolha vai ser semelhante ao que a gente fez aqui em cima, ou seja, esse pedaço aqui que é o polinômio, eu vou chamar de u, e isso que sobra, eu vou chamar de dv. Então, vou ter u igual a 2x menos 1 e dv igual a e na x dx de novo. Então, se u é igual a 2x menos 1, então a gente vai ter du igual a 2 dx, e se dv é e na x dx, então v é e na x. Bom, então eu vou pegar isso daqui, vou deixar aqui no canto, e agora eu vou continuar resolvendo a integral, usando isso para calcular essa parte. Então, a gente vai ter ainda o x² menos x vezes e na x, menos, e aqui então vai entrar a fórmula de integração por partes correspondente a essa integral. Então, eu vou colocar entre colchetes u vezes v, que nesse caso é 2x menos 1 e na x, então 2x menos 1 e na x, menos a integral de v du. Então, v é e na x e du é 2 dx. Portanto, a gente vai ter o x² menos x e na x, que já estava ali antes, menos 2x menos 1 e na x, que está aqui, e menos com menos vai ficar mais a integral de 2 e na x, que é 2 e na x
mais a constante de integração. E aí notem que como todos os termos que aparecem aqui têm esse fator NX comum, eu vou ainda escrever uma outra expressão para o resultado, colocando o NX em evidência. Então, eu vou ter x², depois a gente tem menos x aqui e menos 2x aqui, então fica menos 3x. E depois eu tenho menos com menos, que fica mais 1NX mais 2NX, então é mais 3NX, mais a constante de integração. Tá? Então, vejam que esse foi um exemplo em que a gente precisou usar a fórmula de integração por partes 2 vezes. Agora a gente vai ver alguns exemplos em que a gente vai usar a fórmula de integração por partes para calcular integrais definidas. Antes de ver o primeiro exemplo, eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que é a fórmula de integração por partes para integrais definidas. Então, lembrem que a fórmula de integração por partes ela vem da regra do produto para derivadas, né? Que é essa daqui, a derivada de f vezes g é f g' mais g vezes f'. Então, se a gente integrar, né, eu tenho uma função desse lado e uma função do outro, se a gente integrar de a até b, a função que aparece desse lado, ou seja, a derivada de f vezes g com respeito a x, isso vai ser igual à integral de a até b dessa função que está desse lado, afinal elas são iguais. Então, isso é a integral de a até b de f de x, g' mais g f' dx. Agora, desse lado aqui, usando o teorema fundamental do cálculo, o que vai ser essa integral? Lembrem que a integral definida de uma função é igual a uma antiderivada dela, calculada em x igual a b, menos essa antiderivada calculada em x igual a a. O que é uma antiderivada dessa função que está aqui? Né? O que é uma antiderivada da derivada de f vezes g? Bom, isso é a própria f vezes g. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral é igual a essa função em b menos essa função em a, que a gente denota assim. Do outro lado da igualdade, a gente tem a integral de uma soma, que eu posso escrever como a soma das integrais. Então, isso é igual à integral de a até b de fg' dx mais a integral de a até b de g f' dx. E agora, para chegar na fórmula de integração por partes, eu vou passar uma dessas duas integrais para o outro lado da igualdade, né? Eu vou passar essa daqui para o lado de lá. Passando isso para o lado de lá, eu já vou reescrever com essa integral desse lado. Então, eu vou ficar com a integral de a até b, de g de x, f' de x dx, igual a isso que já estava desse lado, que é f de x, g de x, de a até b, menos a integral de a até b de f g' dx. E essa é a fórmula, então, de integração por partes para integrais definidas, né? Notem que a gente tem agora, desse lado, uma integral definida, portanto, desse lado aqui também vai ter uma outra integral definida, e esse termo aqui, na verdade, é só um número, né? É f de b, g de b, menos f de a, g de a. Então, nosso primeiro exemplo de uma integral definida, em que a gente vai usar integração por partes para calcular, é esse daqui, a integral de menos 1 a 1 de x n a menos x dx. Notem que essa função que aparece aqui dentro da integral, né, x n a menos x, é a mesma função que a gente tinha no exemplo 1. Só que lá a gente estava calculando uma integral indefinida dessa função. Agora a gente tem uma integral definida, mas a escolha de quem é o g e quem é f' de x vai ser exatamente a mesma que a gente fez antes. Então, g vai ser x, portanto eu vou ter g' igual a 1, e f' é e na menos x, e portanto f de x é menos e na menos x. E agora, usando a fórmula de integração por partes, a gente vai ter que a integral de menos 1 a 1 de x e na menos x dx vai ser igual a f vezes g, então eu vou ter menos x, e na menos x de menos 1 a 1, menos a integral de menos 1 a 1 de f vezes g',
que, portanto, é menos e na menos x vezes 1 dx. Agora, calculando esse termo aqui, então, a gente vai ter menos 1 e na menos 1, menos 1, né? A gente está substituindo o x por menos 1 agora, vezes e na menos 1. Menos essa outra integral, bom, menos com esse menos aqui fica mais, e a integral de e na menos x é menos e na menos x, que a gente vai calcular também de menos 1 a 1. Então, esse termo aqui vai ficar menos e na menos 1. Depois aqui a gente vai ter menos com menos, que fica mais, que com esse menos aqui é menos e na 1. Menos e na menos 1, já substituindo x por 1. E menos com menos fica mais, e na menos 1, que é e na 1. Então, o menos e vai cancelar com o e, e a gente vai ficar com menos e na menos 1, menos e na menos 1, que é menos 2e na menos 1, ou ainda a gente pode escrever como menos 2 sobre e. A fórmula de integração por partes para integrais definidas, a gente também pode escrever nesse formato usando u e dv. Então, a gente fica com essa fórmula, né? A integral de a até b de u dv é igual a uv em b menos uv em a, menos a integral de a até b de v du. Então, no exemplo 4, eu vou usar esse formato da fórmula. De novo, a gente tem que primeiro decidir nesse produto aqui quem vai ser u e quem vai ser o dv. Então, eu vou fazer a escolha de que u vai ser a função x e dv vai ser igual a raiz de x menos 1 dx. Eu já vou escrever a raiz de x menos 1 como x menos 1 na 1 meio. Então, dv é x menos 1 na 1 meio dx. Bom, então, de u igual a x, eu vou ter que du é igual a dx. E como dv é x menos 1 na 1 meio, a gente vai ter que ver é x menos 1 na 3 meios sobre 3 meios, que a gente ainda pode escrever como 2 terços de x menos 1 na 3 meios. E agora, usando então a fórmula de integração por partes, a gente vai ter a integral de 1 até 2 de x raiz de x menos 1 dx igual a u vezes v. Então, é 2 terços de x menos 1 na 3 meios de 1 a 2, menos a integral de 1 a 2 de v du. Então, eu vou ter v e du que é dx, então fica 2 terços de x menos 1 na 3 meios dx. Agora, então, aqui na linha de baixo, já substituindo primeiro x por 2, a gente vai ter 2 terços vezes x vezes 2 menos 1, que é 1 na 3 meios. Então, fica 1. Menos 2 terços vezes, agora substituindo x por 1, vezes 1, vezes 1 menos 1, que é 0, na 3 meios. Então, vai ficar 0. Menos a integral de, 2 terços vezes a integral de x menos 1 na 3 meios. E aí, a gente vai ter x menos 1 na 5 meios sobre 5 meios de 1 a 2. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar 4 terços. Esse aqui vai ficar 0. Depois, a gente vai ter menos. Aqui, já multiplicando a constante, eu vou ter 4 sobre 15, vezes 2 menos 1, que é 1, na 5 meios, que é 1. E quando a gente substituir o x por 1, vai dar 0 novamente. E aí, escrevendo um denominador comum aqui, a gente vai ter 15, dividido por 3 é 5, vezes 4 é 20, menos 4, e, portanto, o resultado é 16 sobre 15. Notem que essa integral aqui, ela também poderia ser calculada usando uma substituição. Fazendo a substituição u igual a x menos 1,
também dá para calcular. Então, tem algumas integrais que a gente pode calcular usando técnicas diferentes. De qualquer maneira, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Então tá, pessoal, esses eram os exemplos que eu queria resolver para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.